16 sobre 10, a conta vida, eu me lembro assim, o modelo da família também, participando de trabalho. Então, vamos dizer, vamos lá, e portanto, nossos ações cristãs. E como sempre, se sorteia o texto do livro de Hebreus, Francisco Carlos Xavier Pulério, o Espírito é humano. André veio ao local e caiu no nome 132, intitulado Vigilância. E como sempre, André Luiz vai comentar o texto evangélico. Hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Vigilância. Ninguém alega o tipo de aprendiz de Jesus para furtar seu serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. Então a pessoa que está busca ainda aprender, não acredita, também pode operar no campo dela. Essa questão de luz e sombra não é só uma literatura, mas vida espiritual, áreas luminosas, maravilhosas e áreas sombrias. E até áreas onde a trama espiritual se manifesta no ambiente, vamos dizer, semifísico dessas palavras. A determinação de vigilância partiu dos próprios dados do déficit de vida. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência feminina, em todas as épocas, será obrigado a participar dos cursos de conservação, dilatação e defesa do bem. O essencial da vida é essa bem, pensamento que trata do bem. Tudo mais é absolutamente secundário. É por isso que Jesus reduz toda a lei dos profetas ao homem. É verdade discutível que nós somos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializar na terra, não será justo entregar ao mal a desordem ou a perturbação a parte do serviço que nos compete. Cada um de nós uma parte de serviço no bem. Aprendi ou não, aprendi ou não. E na verdade, a vida todos somos ainda aprendizes do Evangelho e ainda não conseguimos realizar integralmente o Evangelho em nós. Para defender esse tipo de critérios, de rigores climáticos, o homem ficou no lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho do mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam bem-estar no trabalho de sem aflições de cativeiro. O muito importante essa frase, sem aflições de cativeiro. O ambiente cristão não é do cristão, é um ambiente de cativeiro, é um ambiente de liberdade, é um ambiente de igualdade. E
parte agressiva, e passa a pensar potente, ser libertado e libertado, crescendo as suas matrizes. Então, nós temos essa constante, não pode haver o cativeiro de cima para de baixo. O líder está terminado, e portanto, de igualdade e de liberdade. As nações requerem casos de princípio da militância. Fotografavam cábulas e graves. É que se refugir outras torneiras da violência ou da agressividade, do desespero ou da decadência. Então, essa é a violência, a agressividade, desespero, decadência. No serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável cuidar dos momentos. O apostolado é de Jesus. O apostolado não é de ninguém. Não é de ninguém, não é de ninguém, não é de diferença. O apostolado é de Jesus. A obra é Deus. Ele virá um momento oportuno a todos os departamentos do Senhor, orientando as particularidades do ministério de purificação, ministério de purificação e sublimação da vida, contudo, de resistência, de que o Senhor não precisa da colaboração de sentimento. Isso é muito interessante. Nós estamos no Espírito ao serviço de vigilância. Assim que vamos, porque nem todos os Espíritos que acordam são Espíritos sintonizados com Deus. Todas as vezes que o Espírito eles foram definidos porque na terra predomina ainda o mal sobre. Mas as atividades dessa atividade nunca são ofensivas, sempre defensivas e no limite estritamente necessário para defender. Então vamos fazer a prece inicial, que é a seguinte. Nosso terceiro grande pode ser válido, pode ser local, pode ser válido, daí no final, ele fica expondo, ele quer saber que ele está trabalhando, e falando, ele de fato nós vamos fazer a principal, ele acaba de falar. Já estamos sintonizados por Jesus a partir do momento que entramos nessa casa. Mas agradecer o dia, agradecer essa jornada que nós temos cumprido, nós temos nos esforçado para seguir o nosso compromisso. E que a espiritualidade amiga intua nosso palestrante, para que ele possa discutir as palavras de Jesus da forma mais clara, a nos entender mais ainda os seus ensinamentos. Assim seja. Essa é uma piada muito tecnológica. Bom, queridos irmãos, somos sim casas irmãs. É uma alegria estar sempre nessa casa.
E como o tema era causas das largas aflições, ou causas das aflições da vida, eu trouxe essa frase que, bom, das frases mais belas, e essa árvore também retrata tanta sabedoria de vida. Quando uma criatura humana desperta para o grande som e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Parece que ainda não entendemos isso. Parece que caminhamos na vida ainda a lamentar a própria vida. Andando literalmente na contramão da doutrina que abraçamos, andando literalmente na contramão da vigilância a que a parte nos chama a atenção, das obrigações dela, da ação e não da reação. Parece que ainda somos tão distantes da nossa essência que ainda reagimos inteligentes. Não entendemos nem sequer as palavras mais simples do Evangelho quando Jesus nos posiciona como partícipes da construção do reino, co-autores da própria perfeição do mundo. Se formos a qualquer casa, a qualquer ambiente espírita ou não espírita, e perguntarmos se as pessoas gostariam de ter as suas aflições, suas dores, suas dificuldades, subtraídas, em qualquer ambiente isso é unânime. Ninguém quer sofrer as privações, das aflições. Mas o que estamos fazendo para não sofrer? E que leitura nós estamos fazendo das aflições? O que é efetivamente uma aflição humana? Nessa simbologia muito simples, para nordestino e sua beleza, isso é um pé de caju, e sem saber, assim que eu entro aqui, o cajueiro está exalando um perfume fantástico. Qual a função do cajueiro? Nada de extraordinário para ele. Lembra daquele questionamento quando Jesus pede um filho? Ele chega para a figueira e pede simplesmente algo que a figueira pode lhe dar. Ele não pergunta se a safra, ele não pergunta se ela está passando por transtornos ou não. Não há nenhuma pergunta sobre o contexto em que ele está inserido. Há uma solicitação: dá-me o filho, dá-me o fruto. Porque essa é uma função clássica de uma árvore. Dá-me. O que Jesus pediria para eles? Dá-me a vigilância, dá-me a ação. A página inicial chama muita atenção para isso. Ela fala: olha, não sou eu que sou coordinário que estava estudando daquela condição passiva de assistencialismo, daquela leitura pueril da religiosidade, Jesus, ajuda. Ou se não, como espíritas, problema de saúde, misericórdia, por favor, não é possível que eu não mereça, ou se não, aos trabalhadores dessa casa, dá-me paz, que eu estou com isso. Ótimo! Bezerra de Menezes fará o melhor possível, qualquer trabalhador passista dessa casa fará o melhor possível. Qualquer prece solicitada ao trabalhador será a melhor prece possível. Mas o que estamos fazendo para vencer as nossas iniquidades? O que é realmente uma aflição no seu termo
para nós. Sofremos o embate da vida. Algumas pessoas vão dizer: a aflição é viver o trânsito do Recife. A aflição é vermos como funciona a ética social em nosso país. Mas por que nos afligimos com isso? Eu fiz um questionamento no Peixotinho há um dia atrás e perguntei à plateia: nós poderemos mudar o pensamento dos nossos políticos? Sim ou não? Difícil, né? Não dá, né? Então por que isso nos aflige? Por que isso nos causa dor? Que infantilidade é essa? Jesus, ele sofreu com o pensamento do Sinédrio? Extremamente sereno. Ora, se eu não tenho a possibilidade de transformar, por que essas dores do mundo me massacram tanto? Será, talvez, que seja realmente pela minha omissão a vencer as minhas dificuldades? E ainda esteja na infantilidade de jogar para terceiros o problema que sofro? E será que poderíamos chegar na parte espiritual e dizer: ah, Senhor, olha, também o Senhor sabe, né? Como é difícil, como foi difícil viver no nosso país. Mas, filho, eu não te dei um carro, né, dos mais altos. Eu não pedi para que tu fosses o chefe de uma nação, o chefe de uma cidade, o chefe do estado. Eu pedi tão somente para que você harmonizasse o núcleo familiar. Eu pedi tão somente que você se harmonizasse dentro das dificuldades inerentes da própria vida. Ou será que esse cajueiro não sofreu para vencer todas as intempéries? Né? Aí, deixa eu vou fazer feito para você não ler nada. Né? Mas aqui tem uma família. Né? Mais à frente, aqui tem uma terra. Além de ter que sugar da seiva ou do chão, todo o alimento para esses frutos. Então não houve esforço? Houve. Além de, nas férias, ter 14 netos do professor Humberto subindo dessa árvore. E ele está lá, segurando. Ora, nós nos afligimos muito mais pela nossa missão, pela consciência que temos que não estamos fazendo a nossa parte. E é muito confortável, eu digo nós, por favor, estão inserindo isso. É muito confortável culparmos os outros. Falarmos: olha, mas espera aí. Sabe aquele aluno, eu sempre dou esse exemplo, aquele aluno que chega com um boletim para o pai, né? muito frustrado, e o pai diz assim: mas meu filho, você tirou 4 na prova? Não, papai, mas a minha foi a segunda maior nota. O professor foi duro, né? Mas quem aqui aceitaria, né, que um profissional nota 4 nos prestasse assistência? Vamos fazer uma reforma do CARES. Chama um engenheiro nota 4, chama um editor nota 4. Eu já acontece na sala, terá que ser bichada de novo. Nós não podemos usar essa desculpa infantil. Porque primeiro nosso professor é Deus. Primeiro somos espíritas. Nós não acreditamos na possibilidade da vida além do corpo físico. Nem acreditamos na vida depois da morte. Nós temos consciência que ela até precede a vida física. Que viemos para cá preparados para enfrentar as dificuldades que nos seriam impostas para vencermos, não para lastimarmos.
Ora, com todo esse conhecimento, o máximo que os bons professores vão dizer a todos nós: mas, filho, tu não sabias? Repito isso constantemente. A pior pergunta que um ser humano pode receber na vida é esta: tu não sabias? Em qualquer área, porque sabemos e temos a consciência da falta. Então precisamos mudar, não é, o mais cedo possível a conceituação do Evangelho para nos livrarmos das aflições, não é? E despertarmos para esse grande sonho, de termos uma harmonia universal. Despertando para isso, Goethe nos informa que o universo conspirará a nosso favor. Mas veja de onde vêm as aflições. Veja que coisa boa. A vida é como jogar uma bola na parede. Se for jogar uma bola verde, voltará uma bola. Peixe mais bobo. Se for jogar uma bola azul, ela voltará azul. Se for jogar uma bola fraca, ela voltará fraca. Se for jogar uma bola com força, ela voltará com força. Por isso, nunca joga uma bola na vida de forma que não esteja pronto para receber. A vida não dá nem empresta, não se comove nem se apieda. Isso não é a fase espírita. Nós ainda contamos com uma certa piedade. Né? Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. Não é um texto infantil? Aquela criancinha que está dormindo entenderia muito bem. Se eu chamar uma bola verde, voltou verde. Olha, que criança escreveu isso? Einstein. Quantas bolas nós estamos jogando nas paredes? Suportamos, por exemplo, quando gritamos com alguém, suportamos o grito? Quando agredimos alguém verbalmente, estamos suficientemente fortes para receber uma agressão verbal? Quando destruirmos algo de uma outra pessoa, estamos prontos para ver essas coisas destruídas? É só isso que ele fala. Quantas ações, quantas bolas já jogamos nesse mundo em que não suportamos receber de volta? Quanta incoerência cristã já praticamos no nosso dia a dia? Para hoje, pensarmos que as nossas aflições são devidas passadas. A doutrina espírita, para aqueles que não estão ainda comprometidos ao estudo profundo da doutrina, deu a estes uma desculpa para suas dores. É muito comum nas casas espíritas, quando vemos com as pessoas no sofrimento, essas pessoas começaram a dizer: é o meu carro. Olhe, meu filho é o meu carro. Eu dei tanto amor a ele e hoje só recebo pedradas. Será? Será que não se deixou tiranizar pelos filhos? Será que a informação do Evangelho ou a informação da educação máxima, que hoje é o que mais vemos nas famílias do Brasil, que é perdoe-me, gente, mas é um relaxamento da condição de paternidade, maternidade, absoluto. Passa para a escola, depois passa para isso, e os pais não têm coragem de chegar para o filho e falar: não, sente-se dentro.
respeite fulano, respeite Beltrano. Você não pode jogar as coisas no chão. Você não pode. Quem aqui já viu criança dando escândalo no supermercado? O que é isso? É aceitável isso? É a falha de quem? Dos pais. Mas, não, mas eu vou mudando sim, mas amar é comprar. Meu filho hoje, mais novo, tem 14 anos. Está quase da minha altura. Vai me passar fácil. Quer dizer, há 2 meses atrás teve um filho, está na minha altura, está morando fora. Então, eu acho que agora vamos encontrar com ele no final do outubro. Eu acho que ele já vai ter passado por um valeu. Pois bem, ele falando comigo na infância, papai, eu até hoje me lembro que você falava, engula o choro. Você não tem o direito de perturbar os outros com coisas que não devem ser perturbadas. Eu estou dizendo que é o rigor, que é severidade, não, isso pode ser feito com amor. Mas muitas vezes nós estamos jogando bola como se tivéssemos nos desvencilhando dos problemas. Ah, isso que você quer? Toma. Ah, mas isso não é educar. Não pode ser assim. Ah, é assim? Ah, é para gritar? Então vamos gritar também. É para fazer? Ah, eu vou também fazer? Mas como? Como eu posso? Um comprometimento espírita, um comprometimento que está nos chamando a atenção, que nessa parte de Emmanuel, de que Jesus não consente, né, dos sentimentos, né, que Deus necessita de todos nós para que o seu reino, né, seja realmente estabelecido entre os homens. Que essa tarefa é uma tarefa nossa e não dos espíritos superiores. Quando a gente pensa em mundo de regeneração, Sérgio Menezes viveria no mundo de regeneração? Sim ou não? Sim ou não? Sérgio Menezes, sim ou não? Missão. Hã? Missão, sim. Por missão. Porque ele está além do mundo de regeneração. Ele não precisa regenerar-se. Ele já é absolutamente humano. Na etimologia da palavra, voltar ao gênero, ou ter o gênero, né, sobre sua máxima ação, né, o gênero humano, porque ele diz humano, você tem uma pessoa destacada. E Bezerra de Menezes não destacou absolutamente ninguém. Então ele sempre foi humano. Acontece que ele ascendeu tanto que até o mundo de regeneração já está aquém para ele. Poderia vir com missão. Então esse mundo de regeneração tão sonhado por todos nós, não é uma construção dos mundos, dos espíritos superiores. É uma construção nossa. Não é tarefa deles fazer. É uma tarefa nossa. É uma bola que nós devemos jogar na parede. É humanizar nossos atos. Quando vemos, por exemplo, pessoas destratando o malfeitor, sermos os humanistas nessa posição. Não é enfrentar a multidão, absolutamente, porque não temos sequer a moralidade do Cristo para isso. Mas em vez de somarmos as pessoas que destratam, poderemos muito bem lançar-nos a uma prece pela pessoa destratada. Estaremos não somente seguindo as normativas do Cristo. Orai e amai os vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos caluniam. Isso é um preceito cristão. Por quê? Quem assistiu o filme do Atomar? Quem leu o livro? Muito bem, vamos ver algumas pequenas diferenças. Lembra daquela passagem da prece? No filme que ele carrega uma caixinha de acrílico, um bloco de acrílico para ler, né? Deve ser um equipamento que nós usamos lá.
para ler, né, as preces que foram feitas, e descobre que só tinham 3 preces, né, a seu favor. E fica realmente muito frustrado. Né? No livro foram 15 preces a seu favor. Mais de 4.500 atendimentos foram gratuitos que ele havia feito no decorrer da vida. Só 15 pessoas oraram por ele. Mas foram essas 15 preces que suavizaram as suas dores, que o fizeram acreditar na capacidade humana, no perdão humano, diferente de Einstein, na piedade. Seremos nós esses semeadores de piedade. Quando o Espírito, por mais bruto que esteja, ou das ações mais bárbaras que podem fazer o homem do mundo receber, tem que ser do próximo século, certo? Uma vibração de carinho, ele vai acredita nessa vida. Como muitas pessoas transformaram sua vida por uma mão estendida férrea. Passa, não sei se você viu, estava rodando nos e-mails, nos Facebook da vida, uma propaganda tailandesa. Na verdade, é uma historinha que aconteceu nos Estados Unidos, com uma criança que pede um copo d'água e a pessoa lhe dá um copo de leite, porque viu naquela criança uma pessoa com fome. A propaganda tailandesa mostra uma criança roubando uma farmácia. Né? E ela leva os medicamentos. E a dona da farmácia, com toda a agressividade possível que é uma lojista, né? Vai com todo rigor para aquela criança, coitada da criança, ela se murcha ali, até que um cidadão que vende sopa, etc., interfere. Para que você quer isso? Para minha mãe que está doente. Tá certo. E vai embora. Né? Os anos passam. Esse cidadão continua no seu restaurante modesto, né, até que sofre uma necessidade médica, internado, e como o seu restaurante era modesto, a família não tem recurso para quitar as dívidas do hospital. Coloca o restaurante à venda, etc. Daqui a pouco a filha vai visitá-lo e recebe uma nova conta da fatura hospitalar, zerando absolutamente todas as contas e escrito embaixo, pago com dois frascos de remédio e um açúcar, há 30 anos atrás. Por incrível que pareça, há uma história muito próxima da história que aconteceu nos Estados Unidos com o próprio leite. Essa é uma história verídica. Aquela criança tornou-se médico. E aquele sujeito caiu na mão desse médico. Quando ele foi realmente ver o quadro, reconheceu pelo olhar da pergunta que tinha recebido na infância. Uma ação, uma lei muito clara, uma bola bem jogada na parede. Uma bola bem jogada. Poderemos, a cada dia, na prece inicial que você fez, de agradecer o dia, e nas oportunidades que nos surgirão, jogar várias bolas na parede. Em vez de jogarmos a bola da agressividade, da violência, das aflições que sofremos, e pela própria lei que antecedeu Einstein, para mim, o maior gênio da humanidade, que é o Isaac Newton, acho um homem muito à frente do seu tempo, porque no século XVI, ele já estava lançando todas essas ideias de bola verde, de ação e reação, e de tudo isso, ele nos chama a atenção que, se quisermos
nos livrar de nossas aflições, comecemos a jogar boas coisas nas prainhas, né? Porque elas inevitavelmente voltarão para nós. Não por teoria de esperança, nem teoria de um céu beatífico, por razões científicas. O fato claro que a ciência não demonstra. Não que essa historinha que circula, eu tenho até essa história. Se vocês quiserem assistir depois, a gente bota lá. Eu tenho botado no meu computador. Esses nossos computadores não tem cafeteria, graça. Mas é uma propaganda muito interessante. Assim. E não porque seremos premiados agora por isso. Não. Porque estamos preparando a nossa própria vida. Porque, inevitavelmente, se Deus assim permitir, e se tivermos merecimento, voltaremos para este planeta. Que planeta queremos voltar? Que mundo queremos atingir? Um mundo onde a sociedade se respeite, ou um mundo onde ainda veremos barbárie? Um mundo onde podemos olhar nos olhos das pessoas e deixar, sem nenhum receio, né, nossas coisas em um ambiente, porque essas são nossas, ninguém tem interesse nelas. Ninguém cobiçará o que é do próximo, nem adulterará. No sentido, lá, palavras de 6.000 anos atrás, que nós sempre misturamos os dois mandamentos. Quando na lei mosaica, no decálogo, se fala não cobiçar a mulher do próximo, é bem diferente de não adulterar. Porque o adultério aí não está ligado a um relacionamento de pessoas. Está em relacionamento, em engano, em ludibriar uma pessoa, em falsear uma informação. É um adultério, é adulterar o texto. É pegar uma informação e fazer mau uso dela, adulterando o pensamento. Quantos adultérios já fizemos com a lei de Jesus? Nós, seres humanos. Quantas guerras já foram declaradas em nome do Cristo? É ou não é um adultério a lei de Jesus? Isso foi feito há 6.000 anos atrás. Quantas ações nós realizamos adulterando as informações espíritas que temos? Então, isso está dito há 6.000 anos. Por exemplo, não matarás. Não está lá escrito para a humanidade? Quantas vezes matamos já? Quantas pessoas têm morta as suas possibilidades? Pela nossa intransigência, às vezes, pelo rompante de agressividade, pelo abuso, por retirar a esperança, é uma morte. Isso me causa aflição? Efetivamente me causa aflição. Porque essas aflições são as bolas que estamos jogando da parede. Mas vamos passear. Eu vou passear, mas isso aqui é um ambiente. Capítulo 10. Olha que absurdo. Vazio existencial, o coronado do materialismo. Não vivemos isso. Nasce, há 2 séculos atrás, junto da própria doutrina espírita, o culto ao materialismo. E talvez aí a razão da própria doutrina espírita também vive nesse meio de maior ascensão científica da humanidade.
para dizer aos seres humanos que não estamos restritos a uma vida física. Mas cresceu muito mais o materialismo, por incrível que pareça, somos espíritas, sim ou não? Às vezes agimos como espíritos, embora sabendo dos espíritos, muitas vezes nossas ações privilegiam a vida física. Conscientes de que qualquer felicidade restrita aos sentidos humanos, ela é passageira. Diferente das felicidades alcançadas pelos sentimentos humanos. Por uma relação, por exemplo, de respeito ao ser humano. Absoluto respeito, o que quer que seja. Dá ao cidadão uma condição de uma paz interior que nós não experimentamos ainda. Exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier falava abertamente: tenho a consciência de nunca ter agredido ou ofendido qualquer pessoa propositalmente. Veja que paz de espírito tem um homem desse. Eu não sei. Digo de mim, já não tenho mais esse espírito de dizer isto. Mas isso é uma paz de espírito, de um sentimento pelo próximo, que não tem aflição no mundo que tira essa realidade. Nenhuma dor no mundo macula a homem desse. Por quê? Porque eu fiz o melhor de mim. E as dores? As dores são inerentes à condição de vida. Problemas que não chegam. Não são os problemas que nos impulsionam para a frente? Não é assim que o aluno vai graduando-se até chegar ao topo, se for o caso, para o academicídio? Não são através das dificuldades que são cada vez mais aumentadas, para saber até que grau ele consegue avançar? Não aprendemos todos nós na matemática a fazer as operações básicas para depois avançarmos as equações? E muitos de nós ainda nem as operações básicas venceram. Mas é assim que se pode graduar uma pessoa? Como é que queremos passar pela vida sem viver as aflições da própria vida? Se as aflições são biológicas. Se o próprio corpo nos ensina, dentro de suas dificuldades, dentro da própria luta celular da vida, que a aflição faz parte da evolução humana. Se a dor nos educa, a pessoa que esmurrava uma parede, pela lei de Newton, que é uma lei de vida, vai sentir a mesma pressão que fez na parede nas suas mãos. E talvez nunca mais esmurre uma parede. Então as aflições, no todo, elas não são castigo ou punição à humanidade. Elas são testes de graduação. E se nós formos bons alunos, a prova não será difícil. Até porque quem diz isso é Jesus. Né? Numa das passagens mais amorosas do Cristo na humanidade. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Primeiro, ele posiciona-se. Venham a mim. Jesus não pode vir a nós, porque o seu ambiente é outro.
Para irmos a Jesus, nós precisamos nos evangelizar. Jesus não foi à casa de Madalena. Mas Madalena foi encontrar-se com Jesus em Cafarnaum. Madalena foi buscar Jesus na casa de Simão. O comerciante não se converteu. Depois que Madalena evangelizou-se, abrindo mão de todos os seus bens e de todas as possíveis festividades a que estava inserida em sua vida social, mas todas as suas ambições partidas, porque ela foi verticalmente a Cristo. E aí Jesus diz aquela frase das mais belas do Evangelho: todos os teus pecados te foram perdoados, porque, quem lembra da frase? Porque muito amaste. E as aflições? Nenhuma. E quando se viu com as manchas rosas da hanseníase e tomando o corpo, ela felicitou ao Pai. Porque agora os seus assistidos teriam uma verdadeira irmã. E ela poderia mostrar a eles que era possível ser feliz dentro da dor. Então a dor física não foi a sua aflição. Ao contrário, foi um grande motivo de ascensão daquele espírito. É uma conjuntura completamente diferenciada para quem tem o conhecimento do espírito. Para quem não tem, viajou do materialismo e se viu vazio. Porque o materialismo é só nos lembrar da nossa infância, que todos nós já passamos. Na minha época, hoje não, as crianças são contáveis com essas coisas, com Windows, PS3 e etc. PS4 já, PS3 já é. PS4 e esses joguinhos. Na minha época, Velocity, uma bicicleta, uma dobrável, já era uma coisa extraordinária. E ganhávamos. E chegava em casa, lavava o pisou na lama, enxugava a raio e fazia aquela coisa toda com a bicicleta. Não consegui ter essa maneira de lavar o carro. Eu lavei tanto que eu vivo sujo agora por fora. Mas depois ela ficava encoxada. E daqui a pouco, essa bicicleta não serve mais. É assim as felicidades materiais. Por isso que dá esse vazio. As coisas vão perdendo cada vez mais o valor, vão perdendo cada vez mais a felicidade que dá à pessoa, até chegar num nível de satisfação, vamos assim, imaginar, material. Eu vejo pessoas tão lindas que nem em 10 encarnações ela teria tempo de gastar tudo que amealhou. Sabe? E para que tudo isso? Que felicidade isso pode me dar mais? Se não transformar isso em ações positivas. Em ações que gerem prazer. E que deixem feliz em olhar as pessoas. Então nós não podemos mais participar dessas. Vez que outra, o ser humano sente-se perturbado na sua tranquilidade por descobrir um vazio existencial com que o materialismo brinda, porque ansiando por objetivos de maior simplificação e ideais mais profundos, revela a angústia que o impulsiona, de certo modo, a buscar a beleza, o conhecimento, a harmonia interior. Então, quem disse que essas dores nos fazem mal? Quem disse que buscarmos uma alegria onde não existe alegria, não seja positiva para o espírito?
a chegar a Deus. O que fiz? O que faço se não tenho alegria com a própria vida? Não confio, não vivo, não construo, nada fiz. Não sou bem quisto, não sou querido. Sabe por que temos a necessidade de sermos queridos? Porque precisamos encarnar. E a gente precisa voltar. E se ninguém gostar da gente, eu vou voltar com o que vem. Faça essa pergunta direto no Peixoto. Mulheres aqui já perderam a chance. É um ano que vai reencarnar. Mas o ano de antes ele vai reencarnar no Brasil. Está aprovando sua reencarnação. Palavra de rival. Ele pergunta sobre falar sobre o ano de antes. Quem aqui gostaria de ser irmão de história? Ou pai de um Espírito Cristo? Eu gostaria. Ou vó. Sim, mas mesmo que eu falte de um espírito desse, isso é um espírito tão nobre que terá gratidão a mim, porque possibilitei o seu nascimento. E por esse amor tão grande, vai me resgatar. A você ter um crédito com um espírito desse é impagável. Você tem uma multa entre os espíritos. Não, manda para mim, não manda para mim, é minha, etc, etc. Mas quem gostaria aqui de ter como filho um malfeitor da verdade? Pelo amor de Deus. Eu não tenho condição de ajudar um espírito desse. Por isso a nossa necessidade de sermos aceitos. Não é o que se fala por aí, né? Um alto amor, uma auto-piedade. Não, é porque precisamos, André Luiz ele chama a atenção para isso. Precisamos na vida conquistar simpatias. Quanto mais bolas de amor jogarmos na parede, mais voltarão bolas de amor e simpatia para nós. E as pessoas permitirão o nosso crescimento. Porque, sinceramente, se fosse me dar a opção, eu quero voltar para o Brasil. Porque é um país que ainda está aceitando. Porque a Europa ninguém mais quer ter filho. Onde está crescendo a população mundial? No Afeganistão. E nos países muçulmanos. Então, uma mulher não para nascer lá, daqui ocidental, quer usar burca. Não, eu quero mudar um negocinho. Me deixa no torno do sertão. Lá escolando para a vida. Lá em Buíque. Lá, deixa eu viver. Solidão. Tá certo? Do Pajeú de Pernambuco. Então, nós íamos lá, tranquilinho, etc. Deu gramando, vou ter minha vida civilina. Um dia eu chego em uma Fesaire no Recife. E vou ver no nascimento da criança que revela a vida. E vou encarar dentro de uma meninice, eu vou me criar com uma vida civilina com alegria. Então, conquistar simpatias, conseguir coisas, buscar essa harmonia interior é uma ânsia da humanidade. Por isso que nós vemos aflições. Não se matam almas. Meu Deus do céu, vamos falar de Jesus. Que medo é esse que nós temos? Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Tem ele antes aquele que pode fazer perecer no inferno da alma. Esse receio das dores do mundo não cabe ao espírita. Enfrentemos com coragem, com resignação, algumas vezes,
com dor, outras. Quem disse que a gente é para ser espetado, sorrindo? Né? Temos o direito de chorar. Jesus, ele deu uma aula. Quando Jesus vai ao Pai, uma prece isolada, e eu não sei porque essa prece isolada está escrita no Evangelho. Se ele fez a prece sozinho. Como é que os evangelistas copiaram a prece? Ele pediu para que o Pai afastasse o caso. Você acha que Jesus se isola e faz a prece? Então, como é que você escreveu a prece dele? Ele estava longe de todos. Mas Jesus ali, né, ele foi entrando, e lógico, a Vulgata Latina, embora São Jerônimo, né, tenha recebido a ordem de ocultar as ideias, inclusive reencarnacionistas, porque a igreja já não está, foi feita no 6º século depois de Cristo, e a reencarnação cai no 4º século. A intuição prevalece, a mediunidade se fazia presente. Então Jesus, como um grande professor, ele disse: olha, pode chegar um momento em que vocês gritem ao Pai: Pai, eu não suporto, afaste essa dor, né? Tira esse cálice de minha vida. Porém, continua a prece que seja feita pela vontade. Assim, então, me dizendo, é possível que uma hora nós fraquejemos, porque é natural. Quantas vezes eu já me vi chorando no quarto sozinho, né? Pelas dores, né? Outras vezes, né? Quando assim me permitia a maré, sem que ninguém visse, e andar na areia da praia do Uruguai. Agora a verdade vai ficar longa, vai ter praia até quase a costa, né, oeste da África, das areias que estão colocando ali. Né? Então, temos muita coisa para dar e para inspirarmos um pouco e ter uma consciência de que não seremos mortos, que as dores não vão nos destruir, a não ser que destruam a nossa alma. Esse amor, essa crença na vida, essa pujança divina em nós, isso é que não pode acontecer. Olha, eu não preciso ler isso, porque a minha mãe me rodeia, mas eu vou ler de novo. Me permitam essa disciplina moral. O pensamento é o gerador de infracorpúsculos, ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que exterioriza e dirige. Nossos pensamentos podem curar-nos, como podem aniquilar-nos. E a maioria dos homens ainda está mergulhada em frutos ou pensamentos vivos e semi-condensados de estreiteza espiritual, embora espíritas, ainda não compreendemos nossa grandiosidade na obra de Deus. Existe brutalidade ainda no mundo. Nós ainda somos brutos. Angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Há aflição no mundo? Porque, por incrível que pareça, nós ainda somos capazes de atos de brutalidade, de nos angustiarmos com o que não deve ser angústia nossa, de incompreensão, porque esperamos do próximo a perfeição, embora somos nós imperfeitos para com o próximo. Não aceitamos que o próximo nos frustre, embora frustremos o próximo. De rudeza,
de preguiça, de má vontade, coisa absurda, porque a boa vontade foram as primeiras palavras de Jesus. Quando nasce o Nazareno, o céu abre um canto de hosanas e diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra ao homem de boa vontade. Isso é preguiça. Porque não pede da gente a perfeição. Não, pede a boa vontade. Porque sabe que somos imperfeitos. Mas se fizermos com boa vontade, como uma criança que eu vou limpar. Sabe? Minha irmã postou hoje, postou no Facebook a filha dela, e resolveu lavar o quarto com 5 anos de idade. Pegou o shampoo, meteu o shampoo, lavando e falou: eu vou ajudar a Nete é a secretária. O quarto ficou aquele sabe, ele estava escorregado. Mas como reclamar de uma boa vontade dessa? Como falar mal disso? Não pode. Nós somos essas crianças que estamos usando, às vezes, a matéria errada, mas estamos cheios de boa vontade. E Deus age na proporção que minha irmã agiu com a filha. Postou feliz da vida. Né? Era aquele topo de gente, uma vassoura que está atrás dela, e o chão ao lado. O shampoo de água, ela estava lavando o quarto. Boa vontade, é assim que seremos mencionados, é assim que seremos mentidos. Não precisamos mais do que isso para vencer as nossas aflições. E essa é o nosso muito amado Allan Kardec, que fará dessa árvore na próxima quinta-feira. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Prevenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Esta é a nossa missão que se está no livro dos Médicos. Vamos orar, usando agora a insubordinação, título pelo qual eu agradeço a meu querido professor, mestre e membro dessa família extensiva que nós temos junto a essa casa. Jesus, mestre amado, embora passando por todas as informações espíritas, embora conhecendo as próprias leis que regem o universo, embora às vezes conscientes dessas verdades, ainda nos afligimos, Jesus. E quem dera fosse a nossa aflição, uma aflição de almas, de espíritos superiores, que doem-se pelas iniquidades dos seus tutelados, como doeu-se Jesus a pedir a Deus que compreendesse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Mas infelizmente a nossa aflição ainda não atingiu essa grandiosidade. Sequer ela é altruísta. Às vezes, nossas aflições estão muito presentes ao nosso dia a dia, à nossa rotina, aquilo que ainda nos dói à vista, nos ofende a audição, nos fere o corpo. Então, Jesus, dá-nos, se possível for, um pouco mais de serenidade, ou melhor dizendo,
que sejamos um pouco mais prudentes para com a vida. Que na hora de maldizermos, na hora de reclamarmos um pouco das dores, das próprias aflições, levantarmos um pouco o tom vibracional e buscarmos nessas informações, na realidade espiritual a que nós estamos inseridos, um medicamento para a serenidade, para a resignação, para a compreensão e talvez para a superação da própria aflição. E retirarmos tão somente da contingência da vida os ensinamentos, não para nos tornarmos sábios, mas que a sabedoria desses ensinamentos nos permita cumprir a missão a que todos estamos destinados. Lenir, amparar, apoiar as almas que ainda sofram as mesmas aflições que um dia nós sofremos. Permite, Jesus Cristo, sejamos, como retrata a página inicial, os teus sentinelas no mundo, atentos muito mais às dores alheias do que a nossa própria dor. Porque agindo assim, nossas dores se tornarão diminutas perante o sofrimento. Muito obrigado, Jesus. Abençoe esta casa, aos seus trabalhadores.